Ah, saudações a todos os ouvintes, todos os presentes, todos os interessados. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema incrível, bioinformática, oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, do trabalho do nosso grupo de pesquisa, e queria agradecer também especificamente a toda a equipe organizadora do primeiro Combragem por propor esse evento excelente, né? Parabenizá-los e agradecer. Então, eu sou meu nome é Rafael Trindade Maia, sou docente na Universidade Federal de Campina Grande e ensino e pesquiso na área de bioinformática, tá? Vou falar um pouco sobre esse tema. É um tema muito amplo, então eu precisei selecionar pontos chaves da bioinformática que fossem mais interessantes para o evento e para esse momento que nós vivemos aqui de pandemia, tá? Então, antes de tudo, né, a definição de bioinformática ela é muito ampla e variada, né? São muitas definições mesmo, mas via de regra, uma definição que é bastante aceita é que a bioinformática seria uma especialização da informática, né, com o uso de técnicas computacionais e matemáticas para tratar informações biológicas. Então, gerenciar, armazenar, analisar e interpretar dados biológicos. Tá? Uma definição formal do NCBI, um dos maiores bancos de dados integrados que se conhece, é que bioinformática seria o campo da ciência no qual a biologia, ciência da computação e a tecnologia da informação se misturam para formar uma única disciplina. Desse modo, a bioinformática é a área é uma ciência relativamente recente, né? Surgiu lá na década de 60 com a Margaret Dayhoff, que foi a primeira a fazer um banco de dados para armazenamento de informações biológicas, que era o Atlas de sequências de proteínas, Atlas of Protein Sequences. Né? Então, ela é considerada a primeira bioinformata, né? Nessa época. Ela foi a pioneira e depois de passar por uma fase embrionária, a bioinformática foi crescendo e evoluindo bastante. Tá? Existe uma subdivisão da bioinformática. Né? A gente tem o que a gente chama de bioinformática clássica, que é aquela que lida com sequências de nucleotídeos e proteínas. Então, ela é muito focada em análises genômicas, alinhamentos, comparação de genes, identificação de genes, armazenamento desses genes e busca desses genes em banco de dados, análises filogenéticas, evolutivas, cladísticas. E nós temos o outro ramo da bioinformática, que é a bioinformática estrutural, que ela lida com a parte tridimensional das moléculas. Tá? Então, vários experimentos na modelagem molecular são feitos nessa área. Eu vou falar durante a palestra alguns exemplos explícitos de modelagem molecular, que vem sendo uma área crescente, né, e com muita demanda para pesquisa. Uma importância muito grande, gente, para a bioinformática é saber explorar os bancos de dados. Então, um deles eu já mencionei, que é o NCBI, e um outro muito importante também para quem deseja se aventurar, deseja investir nesse ramo, é o PDB, o Protein Data Bank, que é uma base de dados de macromoléculas biológicas, onde a gente consegue a estrutura tridimensional
Em sua maior parte, suas entradas são proteínas, mas temos também membranas e ácidos nucleicos presentes também. Além das bases de dados de macromoléculas, temos também bancos de dados de pequenas moléculas, como o ChemSpider, o Zinc Database, também temos o Drug Bank e vários outros, né? E nesses bancos a gente pode pegar a estrutura, tanto bidimensional como tridimensional, de diversos compostos, podendo assim trabalhar com eles através das ferramentas de bioinformática. Né? Além desses bancos de dados, nós temos os bancos de dados de peptídeos, né? Peptídeos tem sido uma estratégia promissora, né? Na biotecnologia, muito estudado na bioinformática, principalmente o papel antimicrobiano desses peptídeos. E aqui vou falar um pouco da modelagem molecular, tá? Uma área que transversa a bioinformática, a modelagem molecular. É um termo muito amplo, né, gente? Praticamente tudo que a gente faz com modelos tridimensionais de moléculas pode se encaixar em modelagem molecular, né? Mas, a rigor, o termo modelagem molecular, né, serve para aplicar técnicas que determinam a estrutura tridimensional de uma proteína. Temos técnicas experimentais, né, que é a ressonância magnética nuclear e a cristalografia por raio-x, que é onde são obtidos as coordenadas atômicas estruturais das moléculas que estão disponíveis no PDB, e nós temos os métodos computacionais de modelagem molecular, né, que é quando a gente não tem uma estrutura resolvida por uma técnica experimental, então a gente constrói um modelo teórico que se aproxime da estrutura da proteína para a gente ter algumas respostas e algumas simulações. Então nós temos três métodos principais de modelagem, de construção de proteínas: o ab initio, o threading e a modelagem por homologia, também chamada modelagem comparativa. Falar um pouquinho de cada um desses. Ab initio, né, também conhecido como primeiros princípios ou princípios fundamentais, ele baseia-se para a construção das suas estruturas, das suas moléculas, em princípios físicos, ao invés de uso de moldes, ao invés de uso de estruturas de referência, né? Utiliza-se de métodos que procuram mimetizar o processo de folding, de enovelamento das proteínas, né? E junto com alguns tratamentos estocásticos, né, busca-se possíveis soluções estruturais, né? São cálculos exaustivos, ok? São cálculos que demandam uma um certo desempenho computacional considerado, né? E isso faz com que haja uma limitação para o tamanho da proteína ser modelada, né? Isso porque quanto maior a quantidade de átomos a ser modelado, né, maior os graus de liberdade do cálculo, e isso sobe exponencialmente. Alguns exemplos de ferramentas que podem utilizar isso: servidores Quark e o Rosetta, podem fazer modelagem de qualidade através do ab initio, né? Bom, como vantagem, essa técnica tem que não é necessário nenhum conhecimento prévio de enovelamento estrutural, não precisa se conhecer nada da estrutura da família proteica. A desvantagem é que é um cálculo bastante exaustivo, né? Então, o ab initio, ele realmente é algo quando você tem uma sequência, né, linear de uma proteína, apenas a sequência de aminoácidos, e você aplicando cálculos, você vai fazendo com que esses aminoácidos vão se novelando até chegar à estrutura predita. Outra
técnica interessante é o threading, né? Ele consiste nessa modelagem de proteínas, né, baseado no padrão de nivelamento de outras estruturas proteicas, né. Nesse método, cada aminoácido é posicionado à estrutura de um possível template, de um possível molde. É avaliado quão bem cada aminoácido se encaixa no template, né. Qual é a vantagem? Eu posso modelar proteínas de médio e grande porte sem que exista a estrutura de uma proteína homóloga, de uma proteína com homologia. A desvantagem é que nem sempre os resultados do threading são satisfatórios, porque como cada fragmento da proteína é modelado de forma separada para depois ser juntado, isso pode gerar artefatos, né? Por exemplo, imagine aqui essa primeira sequência aqui a ser modelada de aminoácidos, né? Não existe uma proteína homóloga, né, para servir de referência. Então, o que eles fazem? Olha, não tem uma proteína homóloga com similaridade para servir de referência estrutural, mas olha, esse fragmento aqui, né, a lógica da técnica é essa, esse fragmento aqui, ele se parece muito com uma alfa-hélice desse peptídeo aqui. Esse outro parece muito com a região de looping, e por aí vai. Então ele vai modelando e depois juntando. Claro, isso, né, não tem lá essas acurácias, mas tem a vantagem de se poder tentar modelar proteínas de grande porte. E aí temos a modelagem comparativa, também chamada por homologia, né, que ele aproxima a estrutura tridimensional de sequências primárias, usando como molde estruturas tridimensionais conhecidas. Bom, é preciso que a estrutura molde e a estrutura ser modelada tenham pelo menos 30% de identidade entre os seus aminoácidos, né? Algumas ferramentas como o Swiss Model ou Modeler fazem esses modelos de uma forma muito boa. A vantagem é que é um método bastante rápido, é confiável, gera bons modelos, né? Agora, a desvantagem é que você precisa de uma estrutura homóloga, com pelo menos 30% de identidade entre as proteínas, e as proteínas têm que ter pelo menos 80 aminoácidos. E aqui, ó, o conceito central da modelagem por homologia, né, tem uma estrutura desconhecida, né? Eu não conheço essa estrutura, né, dessa minha proteína, né? Mas eu tenho um template, um molde, uma estrutura molde, né, de uma proteína que é da mesma família e tem uma identidade muito boa, né? Então eu posso usar através de um alinhamento, né, de sequência e depois um alinhamento estrutural, eu posso utilizar a estrutura dessa proteína como um molde para a construção da minha proteína-alvo. Tá? Então, qual método utilizar de modelagem? Utilizo qual, Rafael? Ab initio? Threading? Homologia? Bom, são flowchart aqui que ajuda vocês a tomarem alguma decisão, né? Então, primeiro vocês peguem suas sequências, né? Façam uma busca, né? Um BLAST, um alinhamento local. E o seguinte, se a identidade for maior que 25%, 30% seria o ideal, né? Você encaminha para a modelagem comparativa, ela vai ser realmente a mais adequada. Se não houver identidade, buscar por tipo de nivelamento. Tem algum tipo de nivelamento conhecido? Se sim, encaminha para o thread. Caso não, né, você vá para uma modelagem ab initio, tá? E obtém o modelo 3D. Algumas ferramentas que podem ajudar, né? O Quark, ele serve para análise ab initio. O Itasser para análises de threading, né? Vocês acessam esses servidores e submetem um cálculo, depois de alguns dias eles modelam. E o Swiss Model, outro servidor também gratuito, né? Que serve para modelagem por homologia. Sobre essa
incrível técnica, modelagem por homologia, que permite a gente construir modelos confiáveis e úteis para fins científicos diversos, né? Uh, Foi lançado por mim como editor e pelo Dr. Rômulo Maciel da Universidade Rural de Pernambuco como coeditor e também como coeditora a professora Magnólia de Araújo Campos, né? Um livro Homology Molecular Modeling, né? Então esse livro, gente, está nesse link aqui, tá? Ele está à venda a parte física, mas nesse link a versão digital em PDF dele é completamente gratuita para download, tá? Então nós temos aí um capítulo introdutório onde a gente aborda de uma forma bem didática e convidativa essa técnica por modelagem por homologia, né? E, além disso, o livro contém uma coletânea de diversos trabalhos no qual a modelagem por homologia é utilizada de forma prática e real. Gente, uma outra grande técnica da bioinformática estrutural, da modelagem molecular também, é o docking molecular triagem virtual. Né? Então, o docking, né, também chamado acoplamento ou ancoragem molecular, é um método que vai prever a orientação preferencial de uma molécula a uma segunda, tá? Formando assim complexos, geralmente proteína ligante, estáveis. Com o trabalho com docking, o Vinícius, fruto do seu TCC, lançou esse livro, Bioinformática na Resistência de Plantas a Herbicidas, né, pela editora Novas Edições Acadêmicas, e quem se interessar encontra-se disponível no site da Amazon. Né? O Vinícius foi me orientando no TCC e, sob minha orientação, ele produziu esse trabalho que, após a apresentação num evento, recebeu um convite para publicação em forma de livro. E o docking, gente, molecular, triagem virtual, usa, faz muito uso também de bancos de dados. Então, a gente precisa fazer uma mineração, né, das moléculas para construir um banco de moléculas confiável, né? Saber o que está docando. E, gente, o docking é uma técnica extremamente versátil. Ela pode ser útil para várias coisas, né? O pessoal da farmácia se beneficia muito, né, com a triagem de fármacos, né, e com o drug design, porque o docking ele já dá uma ideia se há uma interação, uma afinidade entre um suposto fármaco e seu alvo molecular, né? Então, você já pode poupar muito tempo de bancada e de experimento fazendo uma triagem computacional para ver de quais compostos eu posso identificar aqueles que tenham alguma chance de interagir com o meu alvo, né? Também interações proteína-proteína, docking proteína-proteína, é algo complexo, porém muito interessante e com aplicações bem intrigantes. Interações proteína-ácido nucleico, né? Então, estudar a ação de replicases, de endonucleases, né? Bem interessante também, através de docking. Identificação de sítios catalíticos, certo, gente? Quando a gente não sabe exatamente onde está o sítio de catálise enzimática de uma enzima, um docking pode sinalizar isso. Na engenharia de biomoléculas, quando a gente está desenvolvendo novas moléculas e quer ver um possível efeito, uma possível interação, a gente pode usar docking. Desenvolvimento de vacinas, né, fazer docking com epítopos, com anticorpos, isso dá uma predição interessante e pode acelerar também
o design de vacinas e imunizantes, identificação de moléculas com potencial biotecnológico e insights sobre o modo de ligação genérico entre duas moléculas. Então, aplicações diversas, né, gente? Docking é uma técnica muito diversificada. Esses são os programas mais utilizados, né, gente? O Autodoc, aqui representado em preto, né, ainda representa mais de 25% dos trabalhos que trabalham com docking utilizam esse programa, né, seguido do Gold e do Glide, né? Então, são os programas que são mais utilizados. E quando a gente faz um docking, uma interação, o que a gente analisa? Bom, primeiramente, a gente analisa as ligações, né? Entre um determinado ligante e um alvo macromolecular, por exemplo. Então, a gente vai ver onde, né? Que aminoácidos eles estão interagindo, né? Com que aminoácidos, se esses aminoácidos fazem parte de um sítio catalítico ou de um sítio alostérico, algum sítio que tem algum significado biológico, e analisa também o tipo de interação, né? Se é interação de Van der Waals, se é ligação de hidrogênio, né? Se é uma ligação alquil, né? Isso tudo a gente pode analisar no docking, né? E fazer múltiplas interpretações, ver se inferir se esse pequeno ligante é um inibidor, se é um agonista do alvo. Então, dá para fazer bastante coisa, né? Uma outra técnica também fascinante, gente, é a de dinâmica molecular. Dinâmica molecular, ela utiliza das leis de Newton, né, para prever a movimentação de um sistema molecular, tá, ao longo de um tempo determinado, né. A lógica, de uma maneira simplificada, é baseada na segunda lei de Newton, né, relativa aos movimentos, onde, se a gente sabe a massa de um corpo e as forças que atuam nele, a gente consegue prever a sua trajetória, o seu deslocamento. No caso, a gente trata, na dinâmica molecular clássica, a gente trata cada átomo de um sistema, seja uma proteína, seja uma membrana, seja um complexo proteína-ligante, cada átomo do sistema como um corpo à parte, né? E a gente computa as forças neles, né? Programas diversos podem ser utilizados para dinâmica. Um muito bom e gratuito é o GRAMACS, tá? E, gente, para a gente saber quais são as forças que estão atuando em cada átomo do sistema, a gente aplica um conjunto de parâmetros que a gente chama de campos de força, que, de acordo com a IUPAC, é um conjunto de funções e parametrizações usadas em cálculos de mecânica molecular. Então, tem vários termos para descrever as forças que estão atuando em cada átomo do sistema. Para que vocês possam vislumbrar isso de uma forma melhor, mais didática, vamos assim, né? Que isso fique mais bem ilustrado, melhor ilustrado, eu vou mostrar aqui um exemplo assim de um vídeo ilustrando uma dinâmicazinha, tá? Então, imaginem aí, né, uma molécula, tá? Tá mostrando aí de diferentes perspectivas. E aí essa molécula é um dipeptídeo. Agora em azul destacado uma alanina e em vermelho uma fenilalanina. Estão ligadas peptidicamente, né? Uma ligação peptídica formando. Então o que o programa faz, né? Isso aí ele pega, né? Computa as interações, né? As forças que estão atuando em cada átomo, primeiramente as forças ligantes, né? As forças, por exemplo, da distância de ligação entre dois átomos. As forças
geradas pela angulação formada entre três átomos diferentes. As forças geradas pelos diedros. Também as forças geradas pelos diedros impróprios. Então, esses são os termos, né, os parâmetros de força das interações ligantes. Porém, também são computadas forças de interações não ligantes, como as forças de Van der Waals e as forças eletrostáticas, que são forças de atração ou repulsão entre átomos que não estão ligados covalentemente, mas que influenciam um no outro. Então, todos esses potenciais, toda essa energia computada, somada, né, e submetida às equações newtonianas integradas através de um algoritmo de integração de movimento, e é simulado, né, é calculado o movimento, né, e o deslocamento que essas forças vão fazendo em cada um dos átomos. O resultado disso, gente, é um conjunto de trajetórias, um conjunto de dados que descreve de uma forma detalhada a trajetória e o movimento de uma molécula. Tá? Então, alguns trabalhos que a gente fez aqui com dinâmica, né? Esse trabalho aqui foi relacionado à minha tese de doutorado, sob a orientação da professora Tereza e da doutora Constância, onde a gente analisou uma enzima de desintoxicação do Anopheles gambiae, que é um dos transmissores da malária. Né? Essa enzima é chamada glutationa S-transferase, da classe Epsilon, né? E a gente observou que duas mutações pontuais nessa proteína faziam com que populações de Anopheles gambiae lá na África fossem completamente refratárias ao DDT, resistentes mesmo. Não conseguia se matar essas populações DDT. Então a gente quis estudar isso aí, né? O que acontecia, né? Então nós simulamos a GST, a glutationa S-transferase 2, na sua forma selvagem, na sua forma original, na forma mutante, que tem uma mutação na posição 114 e na posição 120, ambas no sítio catalítico, né? E uma enzima homóloga, que era uma GST epsilon 5, tá? Que nós modelamos, né? E também simulamos. E aqui, gente, a gente viu um RMSD estável, né? Entre esses sistemas, né? Porém, eles se modificam, né? Aqui, ó, em A mutante, né? Em B em A o selvagem, em B o mutante, em C a GST-E5, né? Em cima, simuladas com o DDT, na presença do DDT, e aqui simuladas na ausência do DDT. Olha que aqui o RMSD, ele sobe bem mais aqui, ó, nitidamente mais na GST mutante. E isso a gente foi observar que essas simulações indicaram que a mutação 114-120, né, confere resistência para DDT em Anopheles gambiae devido a uma maior eficiência na ativação da glutationa, que é um cofator dessa enzima, né? Além disso, né, construímos o modelo estrutural da GST, né, e a gente percebeu que estava mais relacionado às hélices das regiões C-terminal, essas flutuações que permitiam uma melhor acomodação do DDT, né? E isso pode servir para triagem de drogas que poderiam ajudar a minimizar
né, a resistência a inseticida. Né? Outro trabalho interessante com DOC, né, foi editado pelo professor Dimitris Valkarsky, da Universidade de Atenas, né, e foi um trabalho também com GSTs, né, GSTs de Aedes aegypti e Anopheles gambiae, e também de GST de arroz, né. As GSTs, né, são enzimas de desintoxicação, como eu falei. Nos mosquitos e insetos, de modo geral, estão associadas à resistência a inseticida, e em plantas com resistência a herbicidas. Então, esse trabalho foi também com o aluno Vinícius, né? E virou um capítulo de livro também pela editora Intec Open. Gente, falar agora um pouquinho, né, do que se chama atenção para o momento, né, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, diante dessa demanda, nosso grupo começou também a enfatizar alguns trabalhos, a fazer alguns esforços para o estudo do novo coronavírus. Na bioinformática estrutural, gente, é fantástica as possibilidades que a gente tem para trabalhar. Então, talvez essa seja uma das imagens esquemáticas mais interessantes que vocês vão ver, mostrando cada uma das proteínas do coronavírus, né? Com destaque aqui para Spike, que é um alvo muito interessante. O Spike, a proteína Spike, também chamada espícula ou espinho, é que dá essa aparência espinhosa, né? E é essa proteína que é a porta de entrada para o receptor ACE humano. É ela que reconhece o receptor ACE e serve como cartão de visita do vírus para a célula humana, né? Especialmente aqui nesse domínio em laranja, nessa região aqui, ó, RBD, que é o Receptor Bind Domain, domínio de ligação ao receptor. Então, esse domínio, quando ele se levanta, aqui, né, quando ele está na posição ereta, ele encaixa, reconhecendo o ACE2 e permite a penetração do vírus na célula. Aqui no esquema vocês conseguem ver melhor, né? A membrana do vírus, a proteína spike, aqui em verde levantado, né? O domínio RBD e o receptor ACE da célula hospedeira. Tá aqui outras imagens aqui, né? Em verde destacado apenas o RBD e o receptor ACE. Aqui também esquematizado o RBD em vermelho na forma inativa e aquele levantado na forma ativa, em verde. A origem do problema do novo coronavírus, né, atribui-se ao hábito de se comer morcegos e pangolins na China, né? Então, o coronavírus ele originou-se de um transbordamento zoonótico, né, ou salto zoonótico, e tornou-se uma pandemia aí de proporções planetárias, né, afetando todos os setores da sociedade. Então, nosso grupo começou a trabalhar lá com a modelagem, com o DOC, né? Esse foi um outro, o segundo artigo do nosso grupo que virou cover article, né? Capa de revista. E aqui, né, gente, com o professor Franklin, professor Bruno, a Luana, a professora Glauciane, o Rafael Medeiros, nós começamos a adocar vários compostos naturais com a finalidade de prospeccionar fármacos anti-SARS-CoV, né? E a gente escolheu como alvo a NSP9. A NSP9 é uma proteína dimérica associada à replicação viral. Então, ela é específica de coronavírus e é uma das proteínas mais conservadas que tem, né? E ela é essencial para a replicação. Sem essa proteína, o vírus não consegue se reproduzir. Então, nós achamos essa proteína um alvo promissor, né? E nós começamos a fazer vários trabalhos de prospecção na busca de possíveis inibidores que possam ser utilizados para tratamento ou prevenção do novo coronavírus, né? Então, encontramos alguns resultados interessantes, né? Interação com o mentol, inclusive o mentol faz aqui uma
faz uma interação com sua hidroxila com a valina 42 e a arginina 40, que são os supostos aminoácidos de ancoragem, né, os resíduos de ancoragem da NSP9. Né? Prospeccionando outros compostos, né, em parceria com o professor Arabinda Ghosh, da Universidade da Galt, nós conseguimos depositar uma patente de composição farmacêutica, né, inspirada em compostos do gengibre, no qual a gente pretende fazer estudos experimentais para, para uma futura um futuro fármaco venha a ser desenvolvido. Né? Então, nós fizemos, além do docking e outras análises, a análise de dinâmica molecular e nós detectamos aqui, olha, interações interessantes, né? Olha, a arginina 40 e a valina 42 foi os que tiveram maior contato da proteína com ligante, né? Corroborando a interação com o sítio catalítico, né? Vários outros aminoácidos do sítio também participaram, mas realmente os que mais interagem são a arginina 40 e a valina 42, né? E aí, gente, olha, olha que interessante. Aqui a gente vê os aminoácidos realmente que estão fazendo contato, né? E a quantidade de ligações de hidrogênio ao longo da simulação. Né? Então a gente vê que realmente a presença de ligação de hidrogênio é nitidamente maior no aminoácido valina 42, um suposto aminoácido âncora, o que nos remete a ver que esses compostos eles têm um potencial inibitório, pelo menos teoricamente falando. Né? Outro trabalho também com o professor Arabinda da Índia e parceria com a equipe da Fiocruz, a gente fez uma prospecção de derivados de 1,2,3-triazolfitanamida, né, que é um fármaco leishmanicida, né, se alguns derivados deles a gente tem aplicabilidade para fazer um reposicionamento de fármaco. O que é reposicionamento de fármaco? É a gente pegar um fármaco que já está conhecido, já é utilizado comercialmente e testar para ver se ele funciona para outras doenças, outros problemas. Né? Então, nós fizemos aí uma triagem virtual, docking, dinâmica molecular. Né? Então, inicialmente a gente buscou na base de dados SciFinder, né? Por derivados diversos do 1,2,3 triazol, né? E a gente encontrou 101 derivados, né? Desses 101 derivados, né? A gente fez uma análise ADMET, né? Do perfil toxicológico, farmacocinético, para ver a biodisponibilidade oral, né? Aqui, ó, esse radar de biodisponibilidade, gente, ele quer dizer o seguinte: cada um desses parâmetros, lipofilicidade, flexibilidade, saturação, cada um desses parâmetros tem que estar dentro desse rosa aqui para ser considerado um fármaco de boa disponibilidade oral. Então, a gente aplicou os filtros das leis de Limpke, né? 43 violaram a lei de Limpke e toxicidade 51 violaram. Então, dos 101, nós descartamos. Veja quanto tempo a gente economiza, gente, usando bioinformática, né? De 101 a gente já descartou, olha, muitos, né? 94 compostos, né? A gente descartou e economizou dinheiro para não ter que testar isso na bancada, né? Então, é muito interessante a gente, antes de fazer os experimentos, fazer uma triagem virtual, né? E aí, dos 7 que a gente encontrou, a gente fez docking com proteínas-alvo do SARS-CoV, né? Com a proteína Spike, que é aquela que dá aparência espinhosa, a proteína do nucleocapsídeo e
a memprotease, né? São alvos promissores também. Então nós fizemos o docking, né? E todos eles deram energia negativa, o que indica uma boa afinidade, né? E dois deles, né, o E38 e o E40, foram que apresentaram constantes de inibição na ordem dos nanomolares, o que indica que eles, teoricamente, são potentes inibidores desses alvos. Então, nós, para confirmarmos as energias do docking, que são de caráter preditivo, né, gente, nós, com a ajuda do aluno da física, né, ou ex-aluno da física, um físico computacional e teórico, fez os cálculos quânticos através da técnica do MFCC, que ele fragmenta os aminoácidos de uma proteína em, em capas conjugadas, né? E isso diminui o grau de liberdade do cálculo significativamente, permitindo a gente analisar sistemas, né? Então, gente, olha, as energias realmente se confirmaram sendo negativas, e energia negativa é bom, quanto menor a energia, melhor, indica que há uma afinidade entre esses compostos, o E38 e o E40, com os alvos, né? Então a gente docou com a spike em 3 conformações diferentes, né? Com o núcleo clepsídeo e com a M-protease, tá? E observamos diversas interações aqui, ó, favoráveis, né? Desde interação de Van der Waals, ligação de hidrogênio, pi-alquil, todas favoráveis aí, né? E as energias também, né? No balanço geral, todas dando negativas. Na dinâmica molecular, nós observamos estabilidade boa, né, através da RMCD da proteína, e também um significativo número de ligações de hidrogênio. E na análise visual, a gente observou que a interação, né, do E38 e também do E40 no sítio da M-protease, que foi a proteína que melhor interagiu, causa uma disruptura aqui, ó, de estrutura secundária, uma alteração, ó, no o E38, onde aqui a gente tem uma pequena hélice e ela é desfeita. E o E40, ele parece fazer a hélice aumentar um pouco. Ela aqui está pequenininha e aqui uma região que era de alça passa a ser hélice. Tá? Essas alterações são sugestivas, tá? E indicam que esses compostos possam ser inibidores, sim, desses alvos e potenciais alternativas terapêuticas para o SARS-CoV-2. Então, essa é a nossa conclusão, né? A gente, de 101 compostos, a gente chegou a 2 promissores, o E40 e o E38, como inibidores potentes da M-protease, né? E um outro estudo, gente, recente que saiu de um trabalho nosso foi o estudo da Natália, né? Nossa aluna de PIBIC, uma das nossas alunas de PIBIC, né? E através de uma prospecção com docking análise ADME, ela encontrou 3 substâncias presentes no própolis verde, né? Com potencial inibitório também para o SARS-CoV, né? Pelo menos teoricamente falando. Então a gente decidiu proteger esses 3 compostos na forma de uma composição farmacêutica através de uma patente, né? A patente repercutiu bem, isso nos foi muito gratificante, né? E principalmente por se tratar de uma aluna ainda da graduação, jovem promissora como a Natália. E, gente, o tempo é limitado, então eu vou finalizar um pouco falando rapidinho, né, das nossas próximas pretensões, né, que
Uma das coisas preocupantes, né, gente, é o surgimento de variantes do novo coronavírus, chamadas variantes de escape imunológico. São variantes que têm mutações que fazem com que elas não sejam reconhecidas pelos anticorpos, tanto os convalescentes de quem pegou, né, quanto de algumas vacinas, né? Então a gente está aí pleiteando esse projeto, né, para identificar alvos de anticorpos, né, e fazer design racional através das técnicas de modelagem, né, justamente para gerar informações para otimização e melhoria de vacinas e imunizantes. Eu quero agradecer a minha equipe, né, que está uma parte dela, né, os professores Franklin, Glauciane, Bruno, professora Daniela, professor Agrinaldo, professora Magnólia, professor Juan, né, do nosso grupo Biologia Computacional e Teórica, alguns alunos que passaram e alguns ainda estão conosco ainda, né, o Vinícius, a Mona Lisa, Ravena, Rayane, Débora, Edson, Luana, Graciete, Isabela, Yuri, a Roselane, a Ana Lu, a Deilma e a Sheila. Agradecer também a presença de todos, né? E eu fico à disposição de vocês para maiores contatos, perguntas, né? Tem tá aí meu contato, né? E também receberei perguntas aqui no chat. Obrigado.